Contigo sim, Álvaro é desmascarado por Samantha, leva surra e verdade vem à tona. Pablo pega Luz e Dário juntos e exige divórcio. Reta final se aproximando e as coisas vão ficando cada vez mais tensas. Agora me diz, na sua opinião, quem merece o título de pior vilão, hein? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esquece de nos contar de onde está nos acompanhando. E antes de continuar o vídeo, já clica no gostei e vamos agora para mais um capítulo de Contigo Sim, que está inédito e exclusivo, especialmente para vocês. Dário está em seu escritório lá no hospital, olhando uma foto dele com Clarinha e chorando, quando de repente a Luz chega sem nem avisar. O Dário toma até um susto quando a Luz chega e ela então fica um pouco desconfiada ali, pois ela não sabia que ia pegar então um doutor daquele jeito desprevenido, chorando, olhando para um retrato. Ela então imediatamente se desculpa e então, vendo que ele está muito mal, pergunta se ele quer desabafar, conversar. Dário está mesmo precisando de alguém para desabafar e aceita então que a Luz entre para que possam conversar. Dário então diz que nem sabe por onde começar, mas enfim, ele vai falando logo. Ele se apaixonou perdidamente por Clarinha e que agora ele está nessa situação por causa de amor. E diz então que por causa de seu passado, as coisas não foram tão bem como ele gostaria. E diz que por causa de seu passado, ele teve que rejeitar o seu grande amor para que ela pudesse ser feliz. Até porque também existe a diferença de idade entre os dois e ele tem medo de que a Clarinha perca sua juventude estando com ele. Desabafa então o doutor Dário agora. A Luz então fica ali então escutando todo o desabafo dele. Ele realmente estava precisando de alguém para poder então conversar. Luz escuta então atentamente cada palavra dele e pergunta então por que o Dário teve que realmente deixá-la ir. Ela até consegue compreender a situação, mas com tanto amor assim não seria o certo então. Dário diz que ele ficaria muito mais mal estando com ela, pois ele não conseguiria então ver a Clarinha se sentindo realizada ao seu lado em questões de sonhos, vontades. Ela é muito mais jovem do que ele, fora também que o pai dela, se referindo ao Álvaro, também não gostaria que os dois prosseguissem com essa relação. E diz que já não sabe mais que nenhum único momento ele consegue esquecer. E diz que nem sabe se um dia conseguirá de fato esquecer a menina. A Luz, então, já bem próxima do Dário, se comove com isso e corre então para consolar um médico como amigo, sem nenhuma intenção de maldade. Nisso, o Pablo chega e então flagra mesmo o momento. Ele, quando vê, abre a porta então e se sente ali traído por Luz e por Dário. Ele fica então olhando ali para os dois como se então tivesse acontecendo algo de terrível entre os dois, uma traição de fato. Mas na verdade a Luz foi ali apenas para consolar o Dário, que estava chorando demais. O Pablo naquele momento não consegue entender isso e vê então o seu mundo desabando por causa de uma traição e pega os dois no flagra. Outro que vai se dar mal nesse capítulo é o Álvaro. Ele ficou cego por causa do acidente que teve com a Samantha. A Samantha ficou com o rosto desfigurado e já o Álvaro perdeu 100% de sua visão. O que muitos não sabiam é que o Álvaro vai conseguir retornar aos poucos a sua visão. Ele começa então vendo alguns flashes, depois começa então a enxergar um pouco opaco e agora um pouco sem cor, mas está vendo quase que nítido tudo agora. Só que ele não quer contar isso para ninguém, porque ele contando para alguém, a Ângela poderia então descobrir isso, fazendo com que o Álvaro saia imediatamente de sua casa. Então ele está guardando esse segredo para ele mesmo. Ele está então tomando um pouco de água em sua casa e comemorando ali caladinho entre ele e ele mesmo aquela visão que ele está começando a ter. Nisso, alguém bate na porta e ele já incorpora então o personagem cego que ele está vivendo. O que ele não contava era que a Samantha fosse até lá para então começar a esculachar com ele. Ele então começa se dando de vítima o caminho dela. Nisso, ele então se defende do tapa, assustando então a Samantha. E então ela pergunta se ele está enxergando. Aí diz, você me enganou mais uma vez, e começa então a gritaria justamente na hora em que a Ângela e o Leonardo acabam de chegar. Ângela pergunta o que é que está acontecendo, que ela está escutando a gritaria lá de fora.
Nisso, a Samantha já revela ali para todos que o Álvaro não está cego coisa nenhuma, ele está enxergando e assim ele está enganando tanto a ela quanto a todos ali. E o Álvaro fica ali com uma cara, gente, que não consegue nem se defender, fica ali calculando o que dizer, enquanto a Samantha continua dizendo que o Álvaro não está cego. Leonardo também fica bem ali apavorado olhando para o Álvaro. Todo mundo então agora se questionando se o que Samantha de fato diz é verdade ou se é mentira. Álvaro agora tem que ser rápido o suficiente para se defender e pergunta então a Álvaro se é verdade o que a Samantha está contando, que ele agora enxerga. Aí Álvaro diz que não, lógico que não, ele não consegue enxergar nada. Aí a Samantha então começa a contar que ele está mentindo, que ele é um maldito mentiroso, que ela acabou então de tentar dar uma tapa em Álvaro e ele se esquivou disso, fazendo então com que ela não o batesse. E diz que ele não está cego e diz: Leonardo, você é doutor, você pode então olhar se esse desgraçado pode ou não enxergar. Fala então ela toda revoltada. Leonardo, que está lá, pergunta então a Álvaro se é verdade que ele pode enxergar. Álvaro diz que não, ele não consegue enxergar e que a Samantha está equivocada quando diz que ele consegue enxergar. Só que, bom, para quem não está entendendo nada, o Álvaro realmente ele está conseguindo começar a enxergar. De fato, ele está meio a meio, ele nem enxerga 100%, mas também não está cego como ele diz. Aí então fica ali aquela gritaria, até porque a Samantha não consegue conversar baixinho. Álvaro então começa então a tentar explicar ali para todos que ele não consegue enxergar a nada e que a Samantha está então questionando ele de algo que realmente ele não consegue enxergar e pede para que todos ali acreditem nele. A Samantha então chama Álvaro então de cínico e diz que ele a enganou várias e várias vezes, mas dessa vez ela não vai cair e empurra ele. Álvaro dessa vez não se defende. A Samantha diz que agora Álvaro não vai mais enganar e então olha para Leonardo e para Ângela e pergunta: e se vocês quiserem se enganar por esse aí serão problemas de vocês, porque eu garanto a vocês que ele agora mesmo acabou de se defender de um tapa que eu ia lhe dar e que ele não está cego coisa nenhuma, fala a Samantha, desmascarando de vez então ao Álvaro. E diz então que o Álvaro é um desgraçado que entrou em sua vida para acabar com sua vida. Álvaro então pede para que agora a Samantha pare de falar bobagens, pois ele não está cego. Aí então a Samantha fala mais uma vez que ele atraiu mais uma vez e agora ela se referindo então a ela ter caído então numa armação, tanto de Álvaro quanto de Leonardo. Isso porque a Ângela estava prestes a ir para a cadeia. E então, Álvaro com Leonardo tiveram que se juntar para poder então evitar que o pior acontecesse. Nisso, os dois se fizeram de amigo. Álvaro teve que passar a noite na cama com a Samantha para ocupar então a loira, para que ela então não interferisse nas ações que Leonardo teria, entrando então na casa de Samantha, entrando dentro do quarto da Mirtz e roubando então a prova secreta que poderia então inocentar a Ângela, e assim o Leonardo fez. Aí a Ângela não foi presa por causa disso. A Samantha então ficou, gente, indignada com isso, porque mais uma vez ela caiu então nas chantagens do Álvaro. Agora a Samantha então podendo se vingar, ela entra então furando, se vingando de vez do Álvaro, então desmascarando ele, que ele não está cego coisa nenhuma. A Samantha então diz para o Álvaro que ele vai pagar isso com sangue, tudo o que ele fez com ela. Aí Álvaro então fala: isso, continue falando, continue me ameaçando, e agora diante de duas testemunhas, porque é isso que Léo e a Ângela é, duas testemunhas, e eles podem provar se algo de ruim acontecer comigo. E diz que essa é a segunda vez que ela a ameaça. Aí a Samantha diz que ela pode ameaçá-lo quantas vezes forem preciso. Ela vai se vingar e a Clarinha vai pagar também por causa de todas as ruindades que é então do Álvaro. E diz que isso não vai ficar assim e que ele vai pagar custe o que custar. E então ela se vira para o Leonardo e para a Ângela e diz que todos que estão ali vão pagar também. E começa então a xingar de outros nomes também. Ângela, como sempre, bate de frente com a Samantha e diz que ela não vai se vingar de nada e que ela fale mais baixo, pois ela está em sua casa.
E então pede para que a Samantha saia de sua casa agora mesmo e diz que a Samantha vai pagar por tudo que está fazendo. Quem vai pagar é a Samantha, porque muitas maldades que aconteceram ali é tudo culpa dela e que por causa dela outras pessoas estão sofrendo, mas que a lei da vida é essa e terá retorno. E então a Angela ameaça também a Samantha. O Leonardo, que é bem certeiro, pede para que a Samantha pare de se fazer de vítima, porque esse papel não cabe bem na pele dela e ela nunca foi e nunca será então uma vítima de tudo aquilo que está acontecendo. E pede então para que ela então se recomponha, porque agora ele já sabe quem verdadeiramente é, tanto a Samantha quanto a Miss, pois as duas estavam envolvidas então na fraude do hospital. Álvaro então finaliza dizendo que eles foram mais espertos do que ela e que agora eles conseguiram então dar esse grande reviravolta em Samantha. A Samantha diz que eles conseguiram por momento vencê-la, mas que as coisas não vão ficar desse jeito. Aí então a Angela começa então a criticar então a Samantha e a Samantha se vira para ela, gente, com um olhar que nem o diabo aguenta e começa então a ameaçar a Angela também e diz que esse é apenas um começo de tudo que ela vai fazer ainda na vida da Angela e sair então pisando duro e fechando a porta com força. Agora, Angela encara Álvaro, porque agora ela quer então uma boa e ótima explicação diante de tudo aquilo. Só que as coisas continuam tensas para o nosso casal favorito, que é a Luz e o Pablo. A Luz agora vai ter que se explicar para o Pablo que ela não está tendo um caso secreto com o Dário, não. Ela estava apenas consolando o doutor. A Luz e o Pablo seguem uma discussão, gente, que sem fim. Isso porque o Pablo está com ciúme dessa amizade da Luz com o Dário. A Luz então tenta explicar para o Pablo que o Dário estava sofrendo por amor e se refere então a Clarinha e diz que por causa de algo que aconteceu ele está muito mal e que ela foi apenas consolar. Aí então o Pablo começa a falar para a Luz que ele não gosta dessa amizade, muito menos que ela vá consolar alguém como o Dário, isso por causa do passado do doutor ser então um galanteador que namorou com muitas por ali. Aí então a Luz diz que não vai aceitar que o Pablo continue falando com ela desse jeito, até porque ela acabou então com uma relação anteriormente, se referindo então ao Félix por causa justamente dessas coisas. Pablo se revolta e pede para que a Luz nunca o compare com o Félix. A Luz diz que ela não consegue compará-lo, até porque o Félix era demais. Porém, tudo começou dessa forma, com um tom mais alto, daqui a pouco com um puxão, e enfim, ela não está disposta a viver numa relação como a anterior novamente, e que se for o caso, ela dará um fim nisso tudo, porque ela é uma pessoa de família, é uma pessoa respeitosa, e o que o Pablo está sugerindo é que ela não é isso. Pablo diz que não, ele confia 100% nela. Em quem ele não confia é no doutor ali, se referindo então a Dário. Dário está a todo segundo ali por trás, conversando com outros médicos e enfermeiros também, e notando então o clima tenso no casal. E os dois seguem então numa discussão. A Luz diz que chega, por hoje ela já não aguenta mais discussão e pede para que o Pablo reflita então em tudo que ele lhe falou e em tudo que ela já viveu e que ela não está disposta a viver de novo. E diz que agora ela vai para casa. Aí então o Pablo diz que os dois vão juntos. A Luz diz que não, ela vai sozinha e que nesse período o Pablo então reflita sobre tudo isso, porque ela não está disposta a reviver tudo que ela já viveu novamente. E pede então para que o Pablo se controle, pois ciúme não é certo. Não ciúme excessivo, como é o caso então do Pablo nesse momento. A Luz se vai e deixa então o Pablo bem furioso e nervoso também, sem saber como agir diante disso tudo, até porque ele se sente com razão, mas ao mesmo tempo não quer perder a amada. Quando ela se vai, o Dr. Dário percebe então que o clima ficou bem pesado entre o casal ali e pede então para conversar com o Pablo a sós. O galego então fica ali olhando para ele sem esboçar nenhuma reação, mas que a coisa ficou tensa, ficou. Agora voltando lá para a casa da Angela, que ela está agora com os dois galãs mais bonitos de Contigo Sim, estão disputando então o amor e a atenção da bonita. Aí então o Álvaro pede para que a Angela tome todo o cuidado com a Samantha, porque quando ela promete vingança, ela realmente cumpre.
Álvaro fala então em um tom paparicando então a mocinha, só que o Leonardo está bem atento nisso e começa a paparicar ainda mais a mocinha. E então ficam os dois ali, então ó, falando bem calmamente, bonito com ela, toda aquela enrolação. Aí então depois que a Samantha se foi, a Ângela então diz que mesmo que a Samantha tente fazer alguma coisa contra eles, pelo menos nessa noite eles conseguiram então sair vencedores. E que também na justiça conseguiram então provar algo que ela não fez, que é no caso, tirando aquela ficha suja da Ângela e mostrando que ela era inocente naquela prova lá do fraude do hospital, né? Que a Samantha junto com o Mirtz e a Salma bolaram para incriminar então a Ângela. Só que agora o tiro saiu pela culatra, porque na verdade a Ângela está benzinha da Silva agora para poder então enfrentar as coisas da vida. Nisso, o Leonardo então agradece por tudo que aconteceu e diz que agora eles têm que ficar precavidos diante de tudo, porque a Samantha realmente é como o Álvaro disse, ela pode então voltar e quando ela voltar, ela não vai voltar com as mesmas artimanhas. E ficam os dois ali então conversando, apaixonados, e o Álvaro com uma cara de tacho então observando o casal. Aí, nesse momento, a Ângela se aproxima então do Álvaro para o questionar. Antes disso, ela então agradece e diz que tudo que ele fez por ela foi muito importante. E então ela agradece. Só que nesse momento, o Leonardo se aproxima então de Álvaro e pergunta se é verdade o que a Samantha disse que ele consegue enxergar. Álvaro diz que é verdade, ele não consegue. Então, o Leonardo pede para que o Álvaro vá até o hospital para que ele mesmo possa lhe examinar. Álvaro, lógico, não quer. E então, Álvaro questiona tanto a Ângela quanto ao Leonardo se eles vão conseguir acreditar mais na Samantha, que é desequilibrada, do que nele mesmo. Aí os dois ficam ali tentando então questionar cada vez mais o Álvaro, porque a casa caiu e breve todo mundo vai descobrir que de fato o Álvaro consegue agora de fato enxergar. Essas são as emoções da reta final de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Aproveita, se inscreve no nosso canal, não sai desse vídeo antes de clicar no gostei e nos conta também de onde você está nos acompanhando. Desde já, um grande abraço e até a próxima!